Atenção, esse vídeo terá palavrões. Se você não gosta, coisa e tal, só sai do vídeo. Eu não estou obrigando ninguém a ver. E aí, minha tropa, tudo bem com vocês? Tudo bem? Você já bebeu água hoje? Se não, vai logo tomar, o seu filho da puta. Mas, galera, hoje iremos ver um canal aqui um pouquinho diferenciado. Eu Hype. Não sei como é que chama esse cabo, mas hoje nós iremos ver dois videozinhos dele aqui. E sinceramente eu já vi esse cara muito lá pelo TikTok. Que na moral, véio, o conteúdo dele até que é bem da hora. E hoje nós vamos ver dois videozinhos desse cara. Espero que dê bastante tempo esse vídeo. E pra vocês que estão se perguntando que os vídeos não estavam com tanta qualidade ontem, eu estava com zero vontade de gravar vídeo ontem. Zero. Mas hoje eu tô com um pouquinho mais de vontade de gravar esse react aqui pra vocês. Mas hoje nós vamos ver dois videozinhos desse cara. Se esse vídeo aqui der pelo menos umas duas views aqui, eu trago mais. Então galera, simbora que hoje a gente vai ver duas lendas não, acho que creepypastas, sei lá. Duas creepypastas e começando por SpongeBob Pandemic. SpongeBob Pandemic é uma série feita dentro do TikTok e eu tô extremamente obcecado por ela. Essa história tem o universo alternativo mais criativo que eu já vi pra um desenho. Isso porque, à primeira vista, a infecção de um vírus é algo super comum. Mas e se ao invés de um vírus, a gente tivesse a infecção de uma fobia? É exatamente essa a premissa de SpongeBob. Como é, amigo? Uma fobia? Se for de altura, eu me lasquei. Pandemic, o vírus da tripofobia. Quem tem tripofobia não assista esse vídeo. Antes da gente ir direto pra história, eu já preciso falar uma coisa pra vocês. Na exata hora que esse vídeo tá indo pro ar, também tá sendo lançado a minha parceria oficial com a loja. Agora... quem quer saber disso, meu mano? Com isso, vamos pro vídeo. À primeira vista, SpongeBob Pandemic parece muito uma infecção de um vírus aleatório na fenda do biquíni. O que de certa forma é verdade. Só que a gente não pode tirar o mérito dessa série por conta da genialidade do seu criador. Essa série inteira é uma grande carta de amor pro seriado original de Bob Esponja, cheia de referências. Carta de amor, uma série de terror, você quer dizer que isso é uma carta de amor? Aí tem um cérebro do tamanho de um amendoim. O vírus que ataca esse universo não é algo totalmente distópico do desenho, como acontece em My Little Worms. A gente não tá trabalhando com algo que foi enfiado nesse universo. A gente tá vendo uma infecção... Lá ele, meu caro. Do vírus esponja. O vírus esponja não tem uma origem exata, mas nos jornais da fenda do biquíni é teorizado que ele venha do próprio Bob Esponja, tendo em vista que ele é o paciente zero dessa infecção. Ixi. Pelas ruas da feira do biquíni, as pessoas só comentam sobre a desgraça que aconteceu com Bob Esponja. Um dia, ele tava normal como sempre. De repente, de uma noite pra outra, ele apareceu assim nas ruas. Com muita dificuldade... Putz, grilo. Meu filho, até mudou o lugar onde fica os braços. Ficava na calça, agora tá nos ombros, parece que tá sem camisa. Por conta do estado da sua língua, ele consegue pedir ajuda, mas ele foi ignorado por todo mundo. Ninguém queria ficar perto dele. O Bob Esponja morreu nas ruas da fenda do biquíni, enquanto todo mundo olhava pra ele como se ele fosse um monstro. O Patrick, quando viu seu amigo sendo tratado daquele jeito, se enfureceu. Ele teria carregado o corpo do Bob Esponja até a sua casa e deixou ele lá dentro. Isso tudo aconteceu pela manhã, e durante o dia, o Patrick teria notado alguns buracos crescendo no seu corpo. Quando a noite enfim caiu, o Patrick já estava totalmente tomado pelos orifícios. Eita peste, minha gente. O Patrick tinha se tornado o Orifício é uma palavra meio inadequada pra isso aí, meu cara. paciente 1, e a partir do dia 2 era determinado estado de calamidade na fenda do biquíni. O Bob Esponja não estava doente, ele estava infectado com algo que qualquer um podia contrair. No dia 2, várias pessoas na fila do biquíni já estavam infectadas. E sobre isso, eu tenho uma teoria. A série Meu irmão, como é que no segundo dia um monte de filho da puta conseguiu ser infectado? explica como a infecção aconteceu do dia 1 pro dia 2. Mas eu acredito que depois de deixar o corpo do Bob Esponja em casa, o Patrick ainda continuou seu dia normalmente. Com isso, ele eventualmente entrou em contato com vários outros peixes da fila do biquíni, elevando mais ainda. Patrick burro do caramba.
a infecção. A única coisa relevante ainda para ser citado dia 2 é que o seu siriguejo tá desaparecido. A única coisa que encontraram durante o surto foi o seu casco. E assim a gente chega no dia 3. Meu irmão, já tá no terceiro dia, tá passando voando isso daí. No dia 3, a Sandy já vai estar tentando fazer uma cura para esse vírus. Dentro da sua casa, que é praticamente uma fortaleza, dois personagens conseguiram se abrigar fora ela. O Larry Lagosta e o Lula Molusco. Esses dois precisavam ficar cuidando à volta da casa, avisando se havia alguma horda chegando. E bom, fazer uma cura de algo desconhecido é extremamente difícil. Não é à toa que a Sandy não tá conseguindo. Dentre as suas falhas se passa muito tempo. Tempo suficiente para uma horda chegar até a casa dela. Dá pra notar no meio da horda uma silhueta conhecida. A senhorita Puff estava no meio dessa horda. Ela já tá infectada. E é dito que quando essa Misericórdia. horda chegou na casa da Sandy, eles conseguiram quebrar o vidro da casa dela. Mas Oh, felizmente o Lula Deus, grilo, meu irmão, esses caras ganharam força do Hulk? Molusco, a Sandy e o Larry conseguiram conter essa horda. E a senhorita Puff foi morta por Larry Lagosta. Ou seja, se a Sandy em algum momento conseguir criar uma cura, a senhorita Puff e qualquer outro infectado que foi morto não vão mais ter volta. Infectado morreu de vez. Nossa. Meu Deus, até o Gary, velho, meu Deus. Já estamos no dia 4 nesse cacete. Nessa parte, a série nos conta o que os outros personagens do desenho estão fazendo em meio a esse caos. O Plankton, com seu conhecimento e tecnologia, simplesmente reconstruiu e transformou o SpongeBob em uma armadura exoesqueleto para proteção própria. Um personagem que eu não achei que fosse aparecer nessa história é o Doodle Bob, ou o Rabisco, como ficou conhecido no Brasil. Eu acho sensacional esse personagem ter sido incluído nessa história, porque desde o seriado original, eu sempre achei ele extremamente bizarro e assustador. Enfim. Alguém me explica quem diabo é Rabisco? O Rabisco começou uma rebelião na fenda do biquíni, e a rebelião é Alguém me explica como é que esse cara voltou? contra o Netuno. Netuno é o rei dos mares, equivalente a Jesus para a fenda do biquíni. E vendo a praga que se alastrou pela fenda, o Netuno não fez nada, e isso enfureceu Bicho burro, viu? o Rabisco. De alguma forma, que vai ser explicada mais pra frente, o Rabisco derrotou o Netuno e prendeu ele. Rabisco Meu mano, você tira a força do cu, é? se tornou o novo rei dos mares, e o Netuno tá na cadeia. Sandy e Lula Molusco estão vagando por aí, ainda tentando encontrar um novo lugar para chamar de base e conseguir desenvolver uma cura. É dito que a Sandy e o Lula Molusco estão fechando forças com o Plankton. Querendo ou não, as pessoas mais inteligentes da fenda do biquíni são esses dois. Eles se juntaram para um bem maior. Do rádio que eles tinham, o Plankton pede para que a Sandy vá pro balde de lixo com todos os sobreviventes que ela conseguir reunir. Segundo ele nunca esteve tão perto de arranjar uma cura. Ele precisa que ela vá para lá, porque ele quer mostrar algo que, segundo ele, vai deixar ela em choque. E assim, os dois partem em direção ao balde de lixo. Mas espera, não tá faltando alguém? O Larry Lagosta tava junto com eles, mas desde que a casa da Sandy foi destruída, ele sumiu. Depois que os infectados invadiram a casa da Sandy, o Larry matou a maioria somente com seus punhos. Ele notou que conseguiria sair por aí batendo dos infectados, ele não precisava mais ficar escondido. E assim ele fez. Ele saiu vagando por aí, matando os infectados que ele encontrava. Ele inclusive perdeu um dos seus braços no processo, mas ele tá bem. A fenda do biquíni tá um completo caos. É, tá muito bem, perdeu um dos braços, mas tá bem. E em meio a esse caos, o Larry acaba se encontrando com aquele parente chato do Lula Molusco, e amassa o coitado. Pois é, vocês se lembram do Rabisco e da rebelião dele? Ele meio que tá capturando qualquer um não infectado. E durante essa ronda que ele tava fazendo pela fenda do biquíni, ele encontrou o Larry Lagosta. E como é de se esperar, ele prendeu o Larry. E bom, meus amigos, o próximo vídeo da série vai mostrar como esse vírus funciona, como ele se desenvolve na pessoa infectada. Finalmente, vamos entender como é que esse diabo de vírus funciona. Durante esse vídeo, a cobaia vai ser esse rapaz chamado Fred, e ele tá infectado. É dito que o primeiro sintoma é um cansaço absurdo. A pessoa mal vai se aguentar em pé. No segundo estágio, a tua pele vai começar a ficar extremamente machucada e manchada. É dito que a tua boca vai ficar seca e os teus lábios também. Até que então você finalmente se transforma. Já estamos na porcaria do dia 5.
O Larry Lagosta finalmente chegou na cadeia do Rabisco. Quem tá levando ele dessa vez é o Bubble Bass. Eu vou falar o nome dele em inglês porque eu não lembro o nome dele em português. O Larry vai perguntar como é que ele foi recrutado para trabalhar com o Rabisco. E o Bubble Bass conta que foi por causa das estratégias que ele tinha no RPG que ele e o Rabisco jogavam antes do surto. Aparentemente, eles jogavam um jogo chamado Dungeons and Sea Monsters. Ok. Nessa hora, o Rabisco aparece e solta uma frase que deixa bem explícito quais são as reais intenções dele com essa rebelião. Abre aspas, eu espero que tu tenha gostado da minha casa, Larry. É muito importante pra mim que os meus servos gostem de tudo. Ele não fez aquela rebelião pela negligência de Netuno. Ele aproveitou de todo aquele caos pra conseguir arquitetar e efetuar a queda do trono de Netuno. E deu certo. Mas como que um literal papel conseguiu derrotar um deus? O Larry pergunta pra ele... Aí a gente já não sabe. essa exata coisa. E o Rabisco responde. O Rabisco fica até impressionado do Larry ter realmente achado que ele, um pedaço de papel, conseguiu deter o Netuno sozinho. Só que ele não fez isso sozinho. Ele teve a ajuda de uma galera. Nessa parte, a gente vai ter um fanservice absurdo. Ele teve uma ajuda do Bob Esponja das Cavernas, que apareceu no episódio Esponja das Cavernas. Mas me explica uma coisa. Esse tal Esponja das Cavernas não é o próprio Bob Esponja? Então como é que... Eu não vejo Bob Esponja. Não sei dizer o que é esse bicho. O Toy Bob, que apareceu em especial de Natal do Bob Esponja. O Abrasivo, que seria o lado verde da esponja. Ele apareceu... Alguém me explica como é que esse caba conseguiu ajudar, sendo que esse tal de abrasivo aí é simplesmente o contrário do Bob Esponja. E ele tá no Bob Esponja. no episódio O Lado Abrasivo e, claro, ele mesmo, o Rabisco. Essas 4 versões canônicas do Bob Esponja conseguiram derrotar o Netuno. Nesse meio tempo, Sandy e Lula Molusco finalmente chegaram no balde de lixo. No seriado original, o balde de lixo fica em frente ao Siri Cascudo. E na ida, a Sandy e o Lula Molusco não conseguiram evitar de passar na frente dele uma última vez. Eles fazem Burros pra um cacete. isso para lembrar de quando tudo ainda era normal. Nesse momento, o Lula Molusco até cita que nunca pensou que fosse sentir falta de trabalhar nesse local. Nessa hora, eles cogitam entrar. Até no fim dos tempos, você quer voltar aos tempos antigos, né? Pra ver se ainda tem alguma comida lá dentro. Já tem em torno de 3 a 4 dias que eles não comem nada. É compreensível eles quererem entrar. Só que de lá de dentro do Siri Cascudo tinha alguém observando eles. E nisso a gente é levado pra uma lembrança. Uma lembrança do Patrick. Essa lembrança se trata de um diálogo entre a Sandy, o Bob Esponja e o próprio Patrick. E aqui uma grande plot é entregue. Nesse quadrinho, por algum motivo, o criador colocou o diálogo em código binário. E segundo a galera dos comentários desse vídeo, nesse diálogo é dito que a Sandy havia criado um Humatone. E meus amigos, foi aqui que eu quebrei. Eu não faço a menor ideia do que seja isso. E pesquisando sobre isso no Humatone, pra mim, rima com Robotron, então é um parente do Robotron. Google, eu não encontrei nada que se encaixasse na temática da série. Mas o ponto é, esse Humatone foi criado pela Sandy e ela deu pro Bob Esponja comer. Nesse diálogo é literalmente um convite do Bob Esponja pra comer isso. Ela convida tanto o Bob Esponja quanto o Patrick, mas só o Bob Esponja aceita. E adivinhem, menos de 24 horas depois, ele se tornou o paciente zero do vírus Esponja. Essa criação da Sandy é a causa do vírus. Agora resta saber o que isso é de fato. Como a série é russa, eu até cogitei que Humatone seja algo russo, mas eu não achei nada relacionado à Rússia com essa palavra, então eu realmente não sei. Se por um acaso vocês souberem o que Humatone significa, por favor, comenta aí que eu realmente quero saber. Continuando, a ideia é que todo esse vírus é culpa da Sandy sequer passou pela cabeça dela, mas o Patrick se ligou disso. Era ele que estava observando eles de fora do Siri Cascudo. O Patrick ainda tá vivo porque ele é uma estrela do mar, e estrelas do mar têm uma regeneração muito boa. Como vários buracos estavam surgindo no seu corpo, o seu corpo começou a crescer. E agora que ele ligou os pontos e entendeu que a culpa é da Sandy, ele quer vingança. Ave bicho feio. O Patrick tenta atacar a Sandy, mas algo protege ela. Com isso, ele ataca somente o Lula Molusco, mas o Plankton tava por perto. Ele havia aprimorado seu exoesqueleto e chama o Patrick pra luta. E esse é o último quadro do vídeo número 9. E esse é o primeiro retiro o que eu ia dizer. Quadro do vídeo número 10. Meu irmão, que armadura bosta. Provando que a sua armadura não é muito eficaz. O Patrick estava pronto para engolir tanto o Plankton quanto o Lula Molusco, mas algo chama sua atenção.
Esse vírus trabalha de forma simbiótica, uma mente colmeia, e o seu paciente zero tava chamando. O Patrick solta o Plâncton e o Lula Molusco, e o Bolha Suja salva eles de uma queda. Inclusive, foi ele que salvou a Sandy. De repente, de dentro do Siri Cascudo, o seu siriguejo sai sem o seu casco. Pra se salvar do vírus, ele forjou um desaparecimento, pra ninguém procurar ele e assim diminuir o seu risco de contaminação. Ele se escondeu dentro do Siri Cascudo, mas quando o Patrick infectado entrou lá dentro, ele acabou se infectando junto. Ele saiu de dentro do Siri Cascudo porque, assim como o Patrick ouviu o chamado do Bob Esponja, ele também ouviu. Ele também tá infectado. Nessa hora, o Plâncton tenta de tudo pra parar o seu siriguejo. Ele fica dizendo pro seu siriguejo se lembrar da amizade que eles tinham, do negócio bem sucedido que ele tinha na fenda do biquíni. Ele pede pra ele se lembrar da própria filha. Pede pra ele se lembrar de toda a história que ele construiu, mas de nada adianta. O vírus já havia tomado tudo aquilo que um dia foi o seu siriguejo. O Plâncton fica sem chão de ver o seu ex-amigo ir em direção ao Bob Esponja junto do Patrick, mas não dá pra dizer que ele não tentou. Nessa hora ele fica se lamentando, mas é interrompido pela Karen, a sua esposa. Ela e todos que sobraram da fenda do biquíni dizem pra ele que tem uma horda de infectados vindo pro chamado que o Bob Esponja tava fazendo. Todos os sobreviventes e ele precisam se esconder. Os infectados vão atender o chamado do seu paciente zero e vão levar todos que estiverem no caminho. E assim acaba a temporada 1 de SpongeBob Pandemic. Ainda é a temporada 1, minha gente. Quando sair temporada 2, vou trazer aqui também, ó. Essa série já tem a sua segunda temporada confirmada, e eu espero muito que ela explique algumas pontas soltas que ficaram nessa primeira. Por exemplo, como que o Larry conseguiu se expor ao vírus e não ser infectado? Ou qual é a finalidade real da rebelião do Rabisco? Eu quero muito saber se a Sandy vai descobrir uma cura e o que ela vai fazer quando ela descobrir que ela é a causadora de tudo isso. Eu espero muito que o criador também explique o que é Yuma Tony. E quando essa segunda temporada sair e ficar tudo esclarecido, eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Gente, não esqueçam de passar... Então, galera, esse foi o primeiro vídeo. Então simbólico. Estamos aqui na segunda aqui, que se chama The Secret Formula. The Secret Formula, sei lá como é que chama essa porra. Mas basicamente é outra do infeliz do Bob Esponja, calça do quadrado. E sinceramente, meu irmão, quantas histórias de terror tem no Bob Esponja mesmo? E essa aqui é a segunda, ainda tem uns milhares ainda. Então, simbora. The Secret Formula. Se tratando de Bob Esponja, de todos os mistérios que poderiam assolar esse desenho, o que provavelmente vem na tua cabeça em primeiro é o que exatamente é feita a fórmula do Siri Cascudo. Diversas Quem nunca pensou nessa pergunta, né? Quem nunca? obras já abordaram esse tema, mas alguma vez tu já te perguntou por que isso é tão restrito? Por que o Plâncton não consegue? Por que ninguém tem acesso a isso? The Secret Formula brinca justamente com esse conceito de descobrir do que é feito o hambúrguer de Siri. E eu já adianto que não é de algo muito maneiro. E a gente vai falar sobre tudo isso... Se estamos falando de uma história de terror, é claro que não vai ser maneiro, né, porra? Nesse vídeo. Opa, se tu quiser apoiar o canal de uma forma mais direta, dá uma olhada na minha coleção, utilizando um clone do Patrick como matéria-prima infinita para os seus hambúrgueres. E a história se desenrola a partir disso. Em The Secret Formula, isso aqui é um pouco mais pé no chão, mas eu considero essa aqui um pouco mais pesada que Bikini Bottom Horror e talvez até mais pesada que SpongeBob Pandemic. Isso porque ela foca muito na dor e nas consequências de uma escolha errada. Nessa história, a gente vai acompanhar o Plâncton. Antes da gente cair de cabeça nessa história, eu preciso deixar claro que ela ainda não tá completa. Por um segundo eu achei que ele ia falar cair de boca. Ela tem no máximo seu primeiro arco / temporada concluída. Aparentemente virou moda dividir as EUs em temporadas. E sinceramente, eu não ia fazer vídeo desse tema ainda, mas vocês pediram esse tema muito e eu tô com uma escassez de ideias, então aqui estamos. Vamos logo pra história. Em mais um dia comum na fenda do biquíni, as coisas têm ficado um tanto quanto estranhas. Os cidadãos da fenda do biquíni têm ficado mais reclusos e não saem de casa. Em um cenário onde... Reclusos, né? Ou será que eles sumiram? Ou... eu acho que comeram ele.
Todo mundo tá meio desaparecido. Tentar invadir o Siri cascudo pra roubar a fórmula dos hambúrgueres de Siri parece o plano perfeito pro Plankton. Uma coisa interessante que a gente nota sobre essa série, na hora que a gente bate o olho nela, é que o seu criador optou por fazer ela inteira em estética noir. E eu simplesmente amei isso. E assim como SpongeBob Pandemic, essa série aqui tem muitas referências pro desenho original. Só que dessa vez utilizando coisas do desenho pra reforçar a trama que vai ser apresentada. Com a notável reclusão das pessoas na fenda do biquíni, o Plankton conseguiu entrar no Siri cascudo sem problema algum e ficou de frente pra fórmula. Como não tinha ninguém lá, ele abriu a fórmula ali mesmo. E o que ele lê tira o chão dos pés dele. A fórmula do hambúrguer de Siri era constituída de coisas não muito convencionais. Abre aspas, uma anchova inteira, que pra quem não sabe, anchova é uma espécie de peixe habitante da fenda do biquíni. Ai, ai. Ai, ai. Ele já deu as caras no desenho. 4 copos da gosma do Gary, muito provavelmente Eita. ele solta quando anda, carne de caranguejo picada, uma colher de sopa de isca pra peixe, plâncton cortado em cubos. Ele já deu as caras no Pera aí. Qual é isso aí? Anchova. Primeira coisa é anchova, que é um peixe da fenda do biquíni. desenho. 4 copos da gosma do... Meu irmão, 4 copos da gosma do Gary. Eu tô com medo de saber o que esse Gary fez com o Gary pra extrair essa gosma. Gary, muito provavelmente aquele solta quando anda, carne de caranguejo picada. Pera aí. O seu siriguejo não é um caranguejo? Ah, tô, porque é siriguejo. Meu irmão, esse siriguejo tá querendo dar uma de canibal. Uma colher de sopa de isca pra peixe, Como é, amigo? plâncton cortado em cubos. Oi? E aqui a série tá se referindo à espécie plâncton e não necessariamente ao plâncton que tá lendo isso. Um copo de esponja do mar e 1,5 copo. Pera aí, esponja do mar. Meio copo de atum. Meu irmão. De atum. Isso tudo constitui o hambúrguer de Siri. Quando eu li isso pela primeira vez, eu achei que tudo isso era só um monte de gororoba feita pra dar medo ou repulsa. Mas parando pra pensar, tudo isso faz muito sentido com o seriado original. Quantas esponjas do mar a gente tem no desenho? Quantos plânctons a gente tem no desenho? Uma esponja do mar e um plâncton. Pra fazer sua fórmula secreta, o seu siriguejo capturava as espécies que ele precisava, mas somente exemplares que não fariam falta. E querendo ou não, as pessoas notariam a ausência do plâncton e do Bob Esponja na feira do biquíni. Por isso, só tem 2. Só sobrou eles 2. Outra coisa que reforça essa teoria é que na vida real, o Siri cascudo é uma armadilha de caranguejo. E não ironicamente, caranguejo é um dos ingredientes que estava listado. Ai, agora esse siriguejo cheirou cheirou outras coisas e agora embirutou de vez. Agora tudo isso faz muito sentido. Ainda tentando digerir tudo o que aconteceu, o Plankton nota que ele não estava sozinho no Siri cascudo. O próprio siriguejo estava lá dentro. E agora que o Plankton descobriu a fórmula secreta, não tinha mais motivos para o seu siriguejo poupar ele. Na verdade, ele tinha mais motivos para matar o Plankton do que para deixar ele vivo. Nessa hora, temendo pior, o Plankton vai em direção à casa do Bob Esponja. E bom, lembra que eu citei que a fenda do biquíni estava inabitada? Meio inabitada? Eu acho que já tem nem mais habitante aí. Pois bem, o seu siriguejo pegava essas espécies de peixes e etc. em outras fendas, outras cidades. Mas uma hora iria faltar matéria-prima, e faltou. Com isso, ele começou a pegar as espécies que ele precisava da própria fenda do biquíni. Os 2 primeiros que ele caçou foi o Bob Esponja e o Gary. A receita dizia precisar da gosma do Gary. Eu imagino que antes o siriguejo ou pegava outros caracóis ou simplesmente pedia a gosma do Gary pro Bob Esponja, que eu não duvidaria nada que entregasse. Mas como ele vai capturar o Bob por conta da escassez das esponjas do mar, ele já matou o Gary. Ele deve ter feito isso para tornar mais simples a extração da gosma. Quando o Plankton... Peraí, por um segundo achei que ele ia torturar um Gary, mas pelo menos só matou. Enfim, chega na casa do Bob, a porta vai estar aberta. O Plankton já tinha uma noção do que ele iria encontrar lá dentro. O Gary estava na sala já sem vida. E quando o Plankton vai pro quarto do Bob, ele nota que ele não estava lá. E isso tem um motivo. Não tendo muito mais o que fazer na casa do Bob, o Plankton vai pra casa dele, o balde de lixo. No balde de lixo, ele e a sua esposa Karen vão começar a teorizar que o seu siriguejo está aprisionando o Bob Esponja, tendo assim um estoque de ingredientes quase infinito. Exatamente como as estrelas do mar, as esponjas do mar têm uma regeneração muito boa. E como o Plankton também é um dos ingredientes da lista, ele tá com um pouco de medo de ir mais fundo nisso e acabar morrendo. Apesar de querer salvar muito o Bob Esponja, ele tá com medo. Mas a Karen não quer deixar isso barato. Nessa parte, a gente fica sabendo de um outro empreendimento. Irmão, me diga uma coisa. Por que esse maluco não liga pra polícia ali outras fendas? Se bem que o siriguejo já foi em tantas fendas, acho que nem policial mais tem.
Mas continuando nisso, por que não pega um brutuejo de bazuca e explode esse lugar? Do siriguejo. Para poder controlar as espécies que entram e saem da fila do biquíni, ele criou um sistema de segurança, que é literalmente câmeras. Essas câmeras serviriam para segurança e elas estavam espalhadas por toda a fila do biquíni. Mas a verdade é que todas elas eram para o siriguejo conseguir mapear as espécies que entravam e saíam do lugar. Todo cidadão tinha uma dessas em casa e somente o siriguejo tinha acesso a elas. Nessa hora, a Karen vai revelar pro Plankton que ela conseguiu invadir esse sistema há muito tempo. Todas as câmeras de todos os residentes funcionam. Porém, existe uma única câmera fora da fenda do biquíni e coincidentemente ela não funciona. Essa câmera estava localizada dentro de um armazém e se ela não estava dentro da fenda do biquíni, onde é que ela estava? Essa câmera estava na temida fenda da pedra. E que lugar mais perfeito para se manter alguém sequestrado do que num armazém metros e metros da cidade principal. O plano da Karen é o seguinte: o Plankton vai ter que ir à fenda da pedra sozinho e lá ele vai até esse armazém. Ele vai invadir a rede elétrica e colocar um fusível que vai ser controlado pela Karen remotamente. Dessa forma, ela vai conseguir ligar a tal câmera do armazém e assim descobrir se o Bob realmente está lá dentro. Para ir até a fenda da pedra, ele vai levar um bracelete que contém esse fusível e um tablet. Assim que a câmera voltar a funcionar, a sua Alguém me diz por que não dá logo uma arma pra esse Plankton? gravação vai aparecer no tablet. E depois de muita conversa, com muito receio e medo, o Plankton vai até a fenda da pedra. Eu acho interessante que o criador se deu o trabalho de desenhar desde ele sentado no ônibus e chegando na fenda da pedra. Sei lá, são essas coisas que deixam a obra rica. Quando o Plankton desce do ônibus, ele vai andando na rua principal da fenda da pedra. Existe um episódio no seriado original em que o Bob Esponja acaba indo pro mesmo lugar. E só quem viu aquele episódio sabe como esse lugar realmente é um tanto quanto tenebroso. E essa estranheza veio junto pra essa história. Depois de muito andar, a Karen avisa ele que o armazém que eles estão procurando tá do lado dele. O plano deles finalmente pode entrar em prática. O próximo passo era o Plankton localizar os circuitos de segurança. E assim que ele encontra, ele pega o fusível e o conecta na placa. Nessa hora, ele tá sem comunicação com a Karen. E tudo que ele pode fazer é esperar que ele conseguisse ligar a luz. E depois de alguns segundos, a luz é de fato restaurada. Nessa hora, o Plankton pega o tablet para enfim descobrir se o Bob Esponja realmente estava preso dentro daquele armazém. E infelizmente, as teorias da Karen estavam certas. O Bob Esponja está sendo torturado em prol da receita secreta. Nessa hora, o Plankton tem um pico de coragem. Mesmo ainda estando sem contato com a Karen, ele entra no armazém. E lá dentro, ele descobre que o Bob ainda tá vivo, mesmo estando naquela condição. Seus ossos, seus órgãos e cérebro estavam à mostra. E Misericórdia, como uma esponja tem órgão. isso porque o seu siriguejo estava arrancando as partes esponjosas para a receita. A regeneração das esponjas é bem rápida, ou seja, a aparência do Bob entregava que o siriguejo ainda estava por perto. E nessa parte, a gente tem um dos momentos mais angustiantes dessa história inteira. O Bob Esponja vai implorar para ser morto pelo Plankton. Existe uma alavanca naquela sala que é um kill switch. Essa alavanca foi feita para sacrificar o Bob quando a sua regeneração tivesse já defasada, o que provavelmente já tá acontecendo. No caso, ela ficaria mais lenta, e quando isso acontecer, o siriguejo termina com a esponja que tá ali e vai procurar por outra. O Bob Esponja vai dizer pro Plankton que eles nunca foram amigos, e que isso é um arrependimento que ele vai carregar para sempre. Ele cita não saber o esquema que ele sem querer tava corroborando por todos aqueles anos, e ele desejou que o Plankton tivesse conseguido roubar a fórmula antes. Isso teria salvo muitas vidas. Ele pede para que o Plankton seja amigo dele somente naquela hora. Ele pede um favor pro Plankton. Abre aspas, Plankton, puxa a alavanca e me liberta. Pro estado que o Bob tava, meio que não tinha mais muita salvação para ele. Era questão de tempo para ele. Meu Deus, velho. Meu Deus. Sinceramente, tô ficando triste pro coitado do Bob, velho. Na moral, velho, eu sinceramente tô triste aqui, velho. Morrer. Só que até lá ele ainda ia sofrer muito. Então ele pede para que o Plankton termine com o sofrimento dele. E depois de muito relutar, o Plankton faz isso. Talvez eu falando não demonstre o quão poderosa e destruidora essa cena é. Mas lendo e vendo as artes, meus amigos, vocês não sabem como é que tá a mente do palhaço. A cena do Bob deixando aquele mundo é angustiante por parte do criador. As artes, o Plankton estando naquela sala, tendo que ouvir os gritos de dor do Bob, meu amigo, o cara que criou isso aqui usa o Light Yagami de perfil. Depois de todo aquele sofrimento e gritos, tudo para. Um silêncio fica na sala e o Plankton olha para trás para ter um último olhar do Bob. Ele tá livre agora. Meu Deus. O maluco virou um pó.
nessa hora, a porta de saída se tranca. O seu siriguejo realmente estava por perto. Por meio de um alto-falante que tinha naquela sala, ele conta pro Plankton o que ele já sabia. Afinal, ele literalmente viu a verdade com os próprios olhos. E nessa hora, o siriguejo falou uma coisa muito interessante. Você realmente achou que todos esses anos eu tava tentando esconder a fórmula secreta de você? Eu tava tentando esconder a verdade de todo mundo. Afinal, você era o único que realmente se importava em saber. O Plankton cita ter provas de todo o esquema. Ele vai fazer de tudo pra colocar o siriguejo na cadeia. Nisso, o siriguejo basicamente fala que quem vai pra cadeia é o Plankton. Não existem registros do siriguejo matando alguém. E todo mundo na fenda do biquíni já odeia o Plankton. E além do mais, ele matou o Bob Esponja. Ele literalmente arrumou a câmera que gravou ele fazendo isso. O siriguejo poderia incriminar o Plankton injustamente. Ele poderia matar o Plankton e usar a carne dele na receita, mas ele prefere dar o pior destino possível pro Plankton. Ele simplesmente tranca a sala inteira e deixa ele lá, preso com o cadáver do Bob Esponja. Depois de dias, a Karen conseguiu vir da fenda do biquíni até a fenda da pedra. Ela abre as portas daquele lugar à força e consegue encontrar o Plankton ainda com vida. Quando a Karen pega ele, nos é mostrado que o siriguejo voltou atrás na sua decisão e realmente usou da carne dele na sua receita, tendo em vista que ele tá sem alguns dos seus membros. O Plankton tá extremamente fraco por conta do sangramento, sede e fome, mas mesmo assim a Karen não vai desistir dele. Ela consegue tirar ele de lá e traz ele de volta pra fenda do biquíni. Já no balde de lixo, ela entra na área onde o Plankton botava todo o seu conhecimento de robótica em prática. Abre aspas, por favor Plankton, deixe a máquina trabalhar. Você me deu vida durante todos esses anos. Me deixa fazer o mesmo por você. Nós estamos no local onde o Plankton confeccionou a Karen. Ela coloca ele no mesmo local onde a sua placa-mãe foi criada. Tudo isso na esperança de que o Plankton volte à vida. O que realmente fica entendido é que o Plankton morreu e a Karen tá tentando reanimar ele. Como ele perdeu quase todos os seus membros, a Karen precisou fazer várias próteses pra ele. E assim, ela de fato conseguiu trazer ele de volta. Assim que ele acorda, ela avisa que eles estão bem longe do siriguejo. O Plankton pergunta onde exatamente o siriguejo tá. E ela diz que ele tá nesse exato momento no Siricascudo, terminando mais um dia de negócios. Ela sabe disso porque ela ainda tem acesso às câmeras. E nisso, o Plankton diz que vai lá nesse exato momento. A Karen diz pra ele que não é uma boa ideia, mas o Plankton diz que tá cansado de fugir. Abre aspas, quanto abre aspas nesse vídeo aí? Ele não pode sair impune. Eu não vou deixar mais nenhuma vida inocente ser torturada pelo siriguejo, pelos cidadãos da fenda do biquíni, por Bob Esponja e pela Fúria de Netuno. Ele vai pagar. E esse é o 10º episódio dessa série e infelizmente o último. Mas calma, eu tenho mais coisa pra falar. Uma coisa que eu fiquei refletindo e que talvez vocês também tenham ficado é por que o Plankton simplesmente não expõe isso na TV? Tem um motivo. O siriguejo é um dos empresários mais ricos da fenda do biquíni. Riqueza igual poder político. Logo, ele tem um grande controle do que é televisionado e do que não é. É por isso que o Plankton fez tudo praticamente sozinho. Ele sabe que não vai ter apoio de ninguém, ainda mais sendo o residente mais odiado da fenda do biquíni. Essa série tá escalonando de uma forma bem madura, sem muita mirabolância. E não é que eu não goste de mirabolância. Eu gosto, mas às vezes consumir algo mais pé no chão é legal também. Se vocês quiserem continuação dessa história, quando os novos episódios saírem, comentem. E não, a segunda temporada de SpongeBob Pandemic ainda não saiu completa. O criador tá dando um tempo daquela série porque ele não esperava tamanha repercussão. Ele tá tentando focar em fazer algo maior e pro YouTube. Então, enquanto essa série não volta, eu acho que não tem nenhum problema a gente tapar esse buraco. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. Infelizmente vai demorar pra sair a segunda temporada, viu? Mas galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar aquele like que eu sempre gosto quando vocês dão aqui. E na moral, esse tal do Hype, sinceramente, seu canal é incrível para ajudar aqui. Já que HeroCraft da Ishikawa estão com um conteúdo um pouquinho pé no chão, viu? Mas você, sinceramente, você é foda. E eu vou trazer mais vídeo de tudo, na moral. Que sinceramente, velho, eu adorei. Estou me inscrevendo no canal dele agora pra você sempre notificar de vídeo novo. Que aqui tem muitas ideias pra vídeo. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E falou, galera. Até o próximo vídeo.